Olá, meu mano Edivaldo. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Rafael. Meu amigo, é um prazer enorme ter você aqui comigo no Vitrine do Lago. Estou muito feliz e realizado pela sua presença aqui. Aliás, tem muito tempo, né, que você foi convidado a vir conhecer, mas o tal do tempo é um inimigo, quem sabe, de muitas razões que nós determinamos, mas o mais importante é o tempo de Deus. Então ele sabe exatamente o momento certo das pessoas fazer o que tem que ser feito. Eu queria saber de você o seguinte, meu mano Edivaldo. O que você acha sobre a questão de vida no campo? O que você achou de ter conhecido aqui o Vitrine do Lago, que tem esse propósito de incentivar as pessoas a ter momentos de vida no campo, ou quem sabe a viver aguardando Jesus voltar? Bem, Rafael, em poucas palavras, estar aqui, poder contemplar toda essa beleza, toda essa maravilha do Criador, é um encontro comigo mesmo, é um encontro com a minha origem. Por isso eu posso dizer, aquele que tem oportunidade, venha conhecer. Está em contato com as plantas, com os animais, com o canto dos pássaros, com os peixes, é buscar qualidade de vida. É por isso que eu estou aqui. Amém. Um grande abraço, meu irmão. Um abraço, Rafael. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Com alegria, alegria do Senhor. Amém. Obrigado. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Uma grande alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciar essas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, o teu cuidado e principalmente a tua providência em trazer a tua palavra a cada momento de nossas vidas, procurando assim nos conduzir no caminho da fé, no caminho da salvação, debaixo da tua proteção, da tua graça, do teu poder e da tua direção. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Continue nos abençoando, nos protegendo e nos guardando. Conta-nos sempre entre os escolhidos que um dia marcharão para dentro da cidade santa. É o que te pedimos agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O profeta inquieto. Irmãos, esse tema aqui é um dos temas preferidos que eu gosto de estudar na Bíblia Sagrada. Como eu acho legal como eu gosto dessa matéria aqui. Aqui nós temos Jonas capítulo 4, verso 11, que diz o seguinte: Deus disse a Jonas: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais? Isso aqui foi no finalzinho da matéria, o final do diálogo entre Deus e Jonas, aonde Deus dá uma grande lição do profeta Jonas. E que nós tiraremos muitas lições para o nosso dia a dia ao estudar esse tema. Nínive era a capital da Assíria, o antigo Império Assírio. Jonas viveu no período de Jeroboão II, que era o rei de Israel então nos seus dias, que reinou do ano 790 ao ano 749 a.C., por cerca de 41 anos de reinado. Dentro desse reinado de Jeroboão II, aconteceu esse episódio de Nínive. Por outro lado, quem estava no governo da Assíria nesse tempo, de Nínive então era a capital, era Assurdão III. Esse era o rei que estaria no governo da Assíria, da qual Nínive era a capital, eu repito. Uma curiosidade também que eu quero deixar lançada aqui, que existe um registro na história que no ano 763 a.C., ou seja, dentro desse período aqui, houve um eclipse, e que foi bastante notado, evidentemente, nessa região da Assíria, a capital, Nínive. Em se tratando então do 7º século antes de Cristo, é algo bastante curioso, aonde a superstição então era extremamente radical no meio mundial politeísta que já era então naquela época,
e não parece que não mudou muita coisa, porque o paganismo é mais de 70% do planeta Terra hoje ainda. Mas um eclipse aqui nessa época da história era no mínimo muito curioso. E aí nós vamos então analisar o passo a passo dessas lições aqui a ser tirada desta história tão maravilhosa registrada no escrito sagrado. Eu gostaria só de acrescentar uma outra curiosidade aqui. Nínive, nesse período aqui que Jonas esteve lá, não foi destruída, foi poupada, como nós veremos no relato registrado nas Escrituras Sagradas. Ela só foi destruída mais de 150 anos mais tarde, por volta do ano 612 a.C., quando Assurbanipal II estava governando. Medos e babilônicos, um em seguida do outro, atacaram a cidade de Nínive e a destruíram. O contexto da redação da lição comenta de Mateus capítulo 12, verso 41, de maneira muito feliz, que Cristo cita os ninivitas que se levantarão no dia do juízo contra os contemporâneos dele ali, de Jesus. E eu ainda gostaria de lembrar Mateus capítulo 10, verso 15, que da mesma forma ele se refere a Sodoma e Gomorra, mencionando que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para os contemporâneos deles. Por isso que nesses dois textos bíblicos é suficiente para mim acreditar que muitas pessoas, tanto em Nínive como em Sodoma e Gomorra, dentre outras civilizações extintas, como Herculano e Pompeia e muitas outras, mundo antediluviano, muitas pessoas morreram salvas. Podem até ter pagado um preço alto de ter sido morto durante esses juízos que encerraram, como o caso da mulher de Ló. Pagou caro por não ter dado atenção à palavra de Deus. Mas o fato de não dar atenção à palavra de Deus ali, estaríamos atribuindo um julgamento muito severo de Deus contra as suas criaturas. Não teria como acreditar na graça de Deus se houvesse tanta severidade assim. E, no entanto, a graça é completa. O problema é que tudo tem preço. Deus não nos livra das consequências de nossas escolhas. Mas Ele completa para nós aquilo que nós não temos condição de completar. Lembre-se que a mulher de Ló saiu da cidade. Ela olhou para trás, sabe-se lá por quê? Se era um filho que ela estava esperando, filha, genro, neto, amigo, seja lá o que for. E as pessoas julgam, morreu, perdeu a salvação. Não, não é assim. Não tem nada na Bíblia que levante esse tipo de tese em que a mulher de Ló tenha perdido a salvação. Pagou alto, pagou um preço alto. Bem jovenzinha, perdeu a sua vida. Pagou o preço de não dar a devida atenção à graça de Deus que lhe foi oferecida ali naquele momento. Então, a palavra de Deus não tem volta. Ou você aceita ou você não aceita. Ficar em cima do muro não adianta nada. Agora, se você aceita e vai em direção, Ele completa o que você precisar. Isso é salvação pela graça. No segundo tema, fugindo. Aqui começa uma saga muito interessante. Quando iniciamos o estudo, a leitura do livro do profeta Jonas, que contém só 4 capítulos, nós podemos notar que quando Deus fala para ele se levantar e ir à cidade de Nínive e pregar, ele simplesmente se levantou com quem que ia para lá e foi lá para o porto comprar passagem para poder ir para Nínive. E ele logo entendeu o seguinte: bom, já que ele falou comigo e já foi embora, agora eu vou tomar minha decisão. Eu não vou lá. Eu não vou lá pregar para aqueles pagãos, para aqueles homens maus, aquele povo ruim, de jeito nenhum. Eu vou para outro rumo totalmente diferente. O percurso que ele teria que andar, se ele fosse a pé, ele andaria 885 quilômetros, aproximadamente, para ir a pé. Para ir por água, deveria ficar algo em torno de 1.000 e poucos quilômetros. O cara vai lá e compra uma passagem para o lado contrário, para a Espanha, lá em Tarsis, na Espanha. Irmãos, Tarsis, por terra, ficava 5.379 quilômetros. Olha a diferença para 800. Por água, 3.688 quilômetros. Dali da onde ele estava, até na região da Espanha.
Olha que situação, que distância que ele queria ir da missão. Só traçando alguns paralelos, algumas curiosidades, quando Pedro Álvares Cabral viajou de Portugal para o Brasil, ele andou 7.482 quilômetros em barcos à vela. E ele gastou 44 dias para chegar aqui no Brasil, onde então se deu a descoberta do Brasil. Se eu pegar essa quilometragem, 7.482, e dividir por 44 dias, eu vou chegar à conclusão de 170 quilômetros por dia que ele navegou, a velocidade que ele navegou de Portugal até o Brasil. E se eu pegar 170 quilômetros por dia e dividir por 24 horas, eu vou chegar a 7 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade, quilômetros por hora, que Pedro Álvares Cabral viajou de Portugal ao Brasil. A 7 km por hora, gastou 44 dias para chegar aqui no Brasil, dando uma média de 170 km por dia. Se a gente pegar a distância de 885 km, considerando que fosse essa a distância que Jonas andou e gastou 3 dias passeando da maneira que ele passeou, né, dentro do ventre do peixe, teria andado mais do que o barco à vela, 295 km por dia, ou 12 km por hora. Estava mais veloz um pouco, a comparação com a viagem de um barco à vela, no caso que foi a referência que nós temos de Pedro Álvares Cabral. A questão que nós estamos aqui estudando, meus amados irmãos, é que o profeta recebeu uma missão e fugiu da missão. E ele queria ir para muito longe, 3, 4 vezes mais distante do que o lugar que era para ele ir. E ele não tinha costume de fugir, meus irmãos. Se observarmos 2 Reis, capítulo 14, verso 25, nós vamos ver que ele cumpria com as missões dele. Ele não era estar abandonando a missão. Isso foi um caso muito estranho, essa decisão dele de fugir dessa missão propriamente dita. De Nínive, ele fugiu. Está aí registrado na Bíblia Sagrada. Vamos analisar alguns pontos dessa curiosidade, desse transporte dele dentro da água, para vocês verem que coisa mais interessante. O primeiro fato que nós devemos levantar nessa questão aqui é que esse período de 3 dias não é porque esse transporte só andaria a 12 km por hora não, meus irmãos. Essa questão é porque esse período de 3 dias e meio, serviria de suporte profético para Cristo, ao conversar com os líderes da igreja dos seus dias, pudesse usar essa referência do profeta Jonas para apresentar o período que ele ficaria na sepultura e ressuscitaria para a vida eterna, garantindo a salvação para mim e para você, para todos que viveram no passado, no presente dele e no futuro até a sua volta. Esse foi o único X da questão. Entrando agora nos detalhes do transporte, para a gente aproveitar para estudar essa curiosidade, não deixa de ler os 4 capítulos de Jonas direitinho, passo a passo, vocês vão observar esses detalhes que nós estamos levantando aqui, como esboço seletivo desse tema. No capítulo 1, o verso 17, já fala que o peixe tragou ele. Então veja bem que ele foi tragado. A partir do momento que ele foi tragado, se você for lá no capítulo 2, o verso 10, você vai ver que ele foi vomitado, ele foi lançado. Preste atenção nesse detalhe. Ele foi tragado, depois ele foi lançado na terra. Prestou atenção nesse detalhe? Então, de cara aí, esse transporte que levou ele, está na cara que não era peixe. Porque peixe só anda dentro d'água. Ele não anda na terra. Fica ligado nessa curiosidade. No próximo tema nós vamos entrar em mais detalhes para ver na Bíblia uma referência de quem possivelmente era esse transporte que transportou Jonas. A questão dos 3 dias era só um descanso de fato para Jonas, para ele refletir, para ele orar e poder cumprir com a missão tão importante que tinha de ser cumprida diante da grande cidade de Nínive. Agora, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, irmãos, tem cada detalhe tão interessante aí. O momento da oração de Jonas, ele dá detalhe, por exemplo, de algas se movimentando e juntando na cabeça dele no momento em que ele foi tragado para dentro desse peixe. Observe esses detalhes. E ele passa a dar detalhe que ele estava vendo e observando de ferrolhos do mar, de fundo do abismo, detalhes que se ele tivesse fora de um lugar tranquilo,
ele não teria a mínima visão, porque dentro d'água, sem máscara de mergulho, não dá como você ver nada, fica tudo embaçado. E ele estava vendo com nitidez. Ele estava destacando coisa de coisa, para poder citar o que ele estava citando aqui. Então ele estava num lugar tranquilo, respirando normalmente. Ele respirou durante 3 dias. No ventre de um peixe, digamos que fosse então uma orca, né? Qualquer outra qualidade de mamífero, ou seja, outra qualidade qualquer de baleia, ele de cara, por mais que ele escapasse das mandíbulas dessa baleia, ele, no ventre dela, ele sofreria o suco gástrico até dentro da boca. Não tem como, o tempo todo, isso é automático. Bateu o alimento na boca, o organismo todo trabalha para digerir aquele alimento, ou para engolir e digerir. Então, ele ia estar sofrendo uma salivação ácida muito forte, que acabaria levando ele para dentro do estômago. E dentro do estômago nem se fala. E o ridículo de imaginar que ele pudesse sobreviver dentro de um peixe de qualquer natureza. Nós temos que entender que nós estamos falando aqui de 7 séculos antes de Cristo. 790 a 749 anos antes de Cristo, irmãos. Não tinha a menor condição de trabalhar uma ideia do que de fato a Bíblia prova, que eu vou estar mostrando no próximo tema, que isso aqui não era peixe. E que essa providência foi tomada para ele ficar tranquilo e descansando de fato. Num descanso de Deus, providenciado por Deus, para que ele descansasse e tivesse condição, habilidade suficiente para ir lá cumprir com a sua missão. E pelo visto, continuou com problema. É por isso que realmente não adianta Deus resolver as coisas tudo de uma vez, porque se perderia muita gente, até do seu povo, como era o caso aqui do profeta Jonas. Estava mais fácil ele perder a salvação aqui do que os ninivitas. Os ninivitas se converteram de cara, ele não foi capaz de se converter. Ele estava ali como um profeta inconverso. Não estava habilitado com o verdadeiro amor e misericórdia de Deus. Não tinha a menor condição de perdoar. A porta do céu para ele só cabia ele. Ele não conseguia jamais conviver com um ninivita entrando na mesma porta. Está fora do céu qualquer um que pense assim. E Deus tinha que salvar ali o profeta Jonas. A questão toda da missão do profeta Jonas em Nínive não foi somente para salvar Nínive, foi principalmente para salvar ele. Porque ele estava intragável, ele estava muito imaturo nessa altura da sua história e da sua missão. Diante de Deus e diante dos homens. A missão aqui era salvar tão quanto Nínive como o próprio profeta Jonas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O próximo tema, o terceiro tema, um descanso de 3 dias. Aí vamos ver agora esse descanso aí, né? Esse descanso de 3 dias. Se você for lá no livro de Jó, no capítulo 41, e analisar do verso 1 até o verso 34, você vai ver o único tipo de transporte possível de ter transportado Jonas nessa missão. A Bíblia chama ele de Leviatã. Presta atenção lá que ele, próximo do pescoço, ele tinha portas. E preste atenção que ele andava tanto no mar, quanto no ar, como na terra. Tinha sistema de iluminação, escamas tão apertadas umas nas outras, que não passava oxigênio. E tinha um detalhe, couraça dupla, aço duplo. Lá no verso 13, está comentando, do capítulo 41, diz que ele tinha aço, couraça dupla. Um detalhe que eu quero deixar bem claro aqui, meus amados irmãos, é que couraça dupla, aço, só em 1858, da era cristã, a França fabricou o primeiro navio de guerra com couraça, com blindagem de aço, por cima da madeira. O nome dele era La Gloire. Esse foi o primeiro navio da história da humanidade, desde que Adão pecou para cá, a ser fabricado com couraça. E a Bíblia aqui está dizendo que tinha um instrumento dentro d'água, um transporte chamado Leviatã dentro d'água, que era todo 100% couraça dupla. Leia lá o capítulo 41 de Jó, estude para ver se não encaixa as peças. Observe. Então é a referência bíblica.
do transporte do profeta Jonas. E do verso 30 ao 34 você vê que ele tinha domínio no ar, terra e mar. Inclusive lá no Salmo 74, verso 14, mostra um desses aqui, certamente não era da luz, era das trevas, sendo abatido em pleno deserto. Um Leviatã. Está na cara que isso se tratava de um sistema de transporte que voava e andava no chão, nadava. É um sistema de transporte, tão quanto os querubins de Ezequiel capítulo 1, de Ezequiel capítulo 8 e 9, capítulo 10, sem diferença nenhuma. Modelos diferentes de transportes, mas eram sistemas de transportes. Entendeu? Isso é incontestável. Muitos analisam querubins como se fossem anjos, ordens de anjos, não tem nada a ver. Lá está mostrando esses indivíduos com rodas, com sistema de propulsão, voando, zigue-zagueando em forma de relâmpago, com sistema de iluminação sendo transportado dentro de uma nave muito maior. Quando chega os quatro, saem de dentro dele, lá em Ezequiel 1, Ezequiel 10. Então isso é uma ufologia bíblica incontestável, irmãos. Incontestável. Não há ninguém sobre a face da terra, nenhum teólogo capaz de contestar isso dentro da Bíblia. Querer dizer que querubins, ou que o que Jonas aqui estava sendo transportado, querubins é anjo, ou que esse sistema de transporte de fato é peixe, eles escreveram conforme eles entenderam. Está olhando com a ótica do profeta. O profeta não tinha como comparar, mas nós temos. Nós temos hoje submarino, nós temos aviões, nós temos helicópteros, nós temos como comparar e ter certeza do que esses indivíduos estavam vendo, não tem nada a ver com isso. Como que naquelas pirâmides lá do Egito, que foram construídas há mais de 2000 anos antes de Cristo, tem helicópteros desenhados, irmãos. Por que será, hein? Já parou para pensar nisso? E tem prova científica, arqueológica, que aquilo foi feito há mais de 2000 anos antes de Cristo. Esses desenhos e tudo mais. Como explicar isso? Então, eu sugiro que você entre no Escatologia e analise as 40 aulas do Escatologia. Claro, nós teremos tempo suficiente para analisar o que aqui na lição nós não temos tempo. Tá bom? Mas então, voltando a lembrar só do detalhe que eu comentei agora mesmo, capítulo 2, verso 10 de Jonas, diz que ele foi vomitado na terra, foi lançado. Se ele foi vomitado, se ele foi lançado, esse transporte saiu de dentro da água, foi lá na terra e vomitou ele lá, lançou ele lá. Ele nem desceu de nenhuma escadinha para não dar muito na cara, tipo daquela escadinha de Jacó, sabe? Foi só aberta a portinha ali do pescoço do Leviatã, né, e puf, jogado no chão, bem baixinho para não machucar. Porque se ele tivesse sido lançado lá do mar para lá, tipo o lance que a baleia faz com a água, ele teria já caído morto lá se ela desse conta de jogar ele naquela distância. Porque com 4 metros de profundidade, um filhote de baleia, ele já encalha. E já morreria encalhado. Quanto mesmo para jogar o profeta a mais distância ainda. Sem chance. Então, quem quer que seja que transportou Jonas, levou ele, saiu, foi lá na terra, na areia, e soltou ele lá na praia, em seco. E ele não saiu fedendo a peixe, pode ter certeza. Chegou lá, arrumadinho lá na cidade, alimentado, preparado para cumprir com a missão. Então, realmente, ele descansou 3 dias. A Bíblia não dá detalhe, nem se ele teve ou não autorização para dar detalhe, se ele teve ou não teve companhia lá. Deus estava com ele, com certeza. Mas se tinha mais gente conversando com ele, batendo papo, a gente não sabe, não tem detalhe. E a Bíblia não comenta. Então, mas o que importa é que ele saiu muito bem lá de dentro desse transporte e entrou para dentro de Nínive e começou a pregar. E essa cidade, a Bíblia comenta que Nínive era uma cidade que gastava 3 dias para atravessar ela a pé de uma ponta na outra. E Jonas entrou e atravessou ela de uma ponta na outra, pregando que Nínive teria 40 dias de prazo para se converter e se voltar dos seus maus caminhos. Curioso, né? O tanto que essa história parece com o ministério de Cristo. Cristo passou 40 dias no deserto. Depois passou 3 dias na sepultura. E a relação da sepultura e a relação do deserto impregnada aqui nessa salvação de graça, aonde foi profetizado que destruiria uma civilização com mais de 120 mil pessoas e não destruiu. Era a maior cidade do mundo naqueles dias.
a cidade de Nínive. No quarto tema, missão cumprida. Analisando Jonas, capítulo 3, verso de 1 a 10, logo no verso 5, nós vemos que os homens da cidade de Nínive, o povo, a população comum, eles próprios declararam, se prontificaram a jejuar para pleitear o arrependimento divino dessa sentença proferida em cima da cidade de Nínive. Eles não reagiram contra o profeta Jonas. Pelo contrário, começou um processo de clamor e arrependimento, os quais chegaram aos ouvidos do rei. Creio eu aqui que seria Assurdã III. Esse rei, de imediato, a hora que chegou a notícia para ele, ele não ouviu a profecia direta do profeta, ele ouviu a notícia que a Bíblia está dizendo aí. Ele, de imediato, não só entrou na onda do jejum, mas como ele decretou para que até os animais jejuassem. Assim, a missão divina, através desse instrumento divino, logrou êxito, mostrando o eterno valor do amor de Deus. No quinto tema, um missionário irado e inquieto. Meus amados, aqui outra curiosidade interessante mais, né? Vocês viram aqui que ele foi usado como instrumento vivo nas mãos de Deus e conseguiu êxito na missão. Nós temos uma história também, no Antigo Testamento, de um outro profeta, conhecido então como o profeta Balaão, que acabou tendo que ser evangelizado e ter aula de matemática de uma jumenta. Deus teve que fazer uma jumenta conversar com ele. E não adiantou muita coisa, né? Aqui, Deus não colocou uma jumenta, ele colocou uma boboreira. A hora que ele viu que deu 40 dias nada de chuva, ele começou a olhar, cadê? O povo vai achar que eu sou mentiroso e tal. Deus, e começou a ficar irado e chutar ponta de areia para lá e para cá. Deus pega e faz um milagre, uma boboreira. Do dia para a noite. Cobriu a cabaninha dele e tal. Tinha até uma arezinha assim, que ele fazia uma sombrinha para ele, mas como ele ficou satisfeito. E no dia seguinte, o próprio Deus manda um bichinho lá e comeu tudo. E o sol bateu na testa dele de uma vez, ele tomou um choque térmico tão grande que a Bíblia conta que ele desmaiou. Tão forte que foi o choque térmico. Irmão, lá que esse homem levantou, pensa no tanto que esse caboclo estava bravo. Mas o caboclo saiu fumaça na venta, discutindo com Deus, orando, brigando com Deus, exigindo que Deus destruísse aquela cidade. Que se não fosse para ele destruir, aquele melhor matar ele, deixar ele morrer. Irmãos, eu estou fazendo um trabalho, tem alguns anos, que eu estou preparando um refúgio para o povo de Deus, para aqueles que desejarem vir estar entre nós, lá na beira do lago, no vitrine do lago. Mas já por algumas vezes eu esbarrei num problema parecido com esse aqui, ó. Algumas pessoas me perguntaram, escuta, mas o senhor não vai aceitar a gente sem vacinar lá não, né? Irmãos, pensa se tem sentido um negócio desse. O amor e a misericórdia de Deus, se Deus vai... Você não estava condenando os ninivitas, não condenou Ló com a família dele, não condenou Noé com a família dele. E Noé casou com filhos dos homens. Quando ele saiu da arca, vocês viram o que ele fez? Se embriagou e fez um monte de zoeira lá, que todo mundo conhece. O Ló, o que fez depois que saiu? Teve relação sexual com as suas filhas. Irmãos, o ser humano é pecador e por ele próprio é impossível ser salvo, irmãos. Ninguém descansa por si próprio, como Jonas queria descansar por si próprio, querendo buscar descanso com as próprias mãos. A única maneira de descansarmos de fato é no descanso de Deus. É isso que ele ensinou para Noé, é isso que ele ensinou para Ló, é isso que ele ensinou aqui para Jonas e está ensinando para mim e para você. Não cabe a nós julgar as pessoas, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. É Deus que separa joio do trigo. Jesus falou, deixa os dois crescer junto, eu vou separar. Porque se a gente tentar separar, eles parecem muito que é tudo pecador, irmãos. Não adianta, nós todos somos pecadores, por nós mesmos, todos nós estamos perdidos, irmãos. Entende? Então, nós não podemos ficar no lugar de Deus.
O nosso lugar é como mortal, e como mortal, como instrumentos nas mãos de Deus, cumprir com a missão que Deus tem confiado a mim e a você. E amar de verdade. Só amando e perdoando é que a gente vai superar essas debilidades que nós temos e alcançarmos êxito na nossa missão para a honra e a glória de Deus e a salvação de todos ao nosso redor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. As características apresentadas pelo profeta Jonas aqui, de ficar irado com Deus, de ficar irado com a verdade, são características de pessoas radicais, de pessoas imaturas espiritualmente, de donos de igreja, que quer tomar a rédea da obra na sua mão. E essa rédea não pode sair das mãos de Deus, que se sair da mão dele está perdido. Já pensou se Jonas tivesse o poder para executar esse juízo aqui em Nínive, se ele perdoaria Nínive? 120 mil pessoas iam morrer nas mãos dele. E no entanto, Deus mostrou para ele que existe algo muito maior, que é o amor de Deus. No sexto tema, nós estudamos uma rua de mão dupla. Amor e ódio, irmãos, andam um do lado do outro. Se é o amor, você jamais vai tomar decisões ou escolhas com a cabeça quente. Mas sempre com amor, sempre com calma e tranquilidade. Cabeça quente não é hora de tomar decisão nenhuma. Toda decisão tomada com a cabeça quente geralmente dá errado. E o amor e o ódio andam um do lado do outro. E nós temos que sermos pessoas equilibradas o suficiente para aprender a amar e ignorar o ódio. Que o ódio entre num ouvido e saia no outro, entre num olho e saia no outro. Que o ódio não faça parte de nossas vidas. Que nós permitamos que Deus governe o nosso íntimo, o nosso ser, para que saibamos amar de fato e viver por amor, e ensinar por amor, e cumprir com a missão por amor. Inclusive, Judas, do verso 21 ao 23, faz esse tipo de comentário. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Ter compaixão, arrebatando-os do fogo eterno, irmãos. Tentar tirar as pessoas do rumo da perdição e levar para o rumo da salvação. Essa é a nossa missão. E isso é o que a Bíblia nos ensina a fazer. E isso é o que Jonas teve que aprender da maneira mais dura a fazer. Jonas tinha que entender de uma maneira ou de outra que Deus amava os ninivitas e que eles também deveriam ser contados entre os escolhidos que marchariam para dentro dos portais da cidade santa com Jonas. Pense nisso, amado irmão. Eu e você não podemos estar escolhendo quem vai e quem não vai entrar no céu. Nós temos que cumprir com a nossa missão que Deus nos deu. E o resto é com Ele. Salvação é Ele que vai separar joio do trigo. A primeira praga vai separar direitinho. Pode ter certeza. Se tiver no meio do povo de Deus algum joio, vai sair na primeira praga. Ferida dos pés à cabeça. Vai sair do meio do povo de Deus. Porque o próprio Deus separou. E o resto, essas pragas vão cair em um só dia, Apocalipse 18, verso 8. Ninguém morre e ninguém nasce dentro desse ciclo de 24 horas. No final desse ciclo de 24 horas, Jesus estará nos recebendo nas nuvens dos céus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sétimo tema, nossa meta é ágape. Ágape é a palavra grega traduzida de 1 Coríntios 13. Amor incondicional. O amor de Deus. Amar com esse amor. Nós, como seres humanos, temos a mania de classificar amor de pai, amor de mãe, amor conjugal, amor fraternal. Não, isso não é amor, isso é um amor troca. Isso é um amor paixão. Está sempre fazendo troca de alguma maneira. O amor divino, ele não tem divisão. Ele é simplesmente genérico e eterno. É amor. Tudo que nós fazemos é por amor, nós vivemos por amor, nós nos entendemos por amor, nós perdoamos por amor e nós superamos nossas dificuldades por amor e com o amor de Deus nos guiando o tempo todo. E a Pena Inspirada nos traz um esclarecimento muito interessante sobre isso. Olha aqui. Tanto Profetas e Reis, página 266, como Parábolas de Jesus, página 232, olha o que nós temos aqui nessas duas citações.
Na tarefa que lhe fora entregue, Jonas tinha recebido uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar seu servo e garantir seu sucesso. Se o profeta tivesse obedecido sem questionar, ele teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido generosamente abençoado. Apesar de tudo, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Por meio de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar deveria ser revivida. Milhares podem ser alcançados pelo modo mais simples e modesto. Os mais intelectuais, considerados os homens e mulheres mais prendados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas palavras simples de alguém que ama a Deus e fala desse amor tão naturalmente como os mundanos o fazem das coisas que mais profundamente lhes interessam. Pense nisso, meus irmãos. Aprender a amar de fato, inspirado no amor incondicional, o amor ágape, é que nós fortaleceremos a nossa fé em nossa missão. Santo Deus, capacita-nos, Senhor, a entender e a viver o Teu verdadeiro amor. E que nós possamos, diante dos nossos semelhantes, daqueles que nos cercam e diante de Ti, cumprir com êxito a missão que Tu tens confiado a cada um de nós pelo Teu amor por nós. Te pedimos agradecidos essas bênçãos, com o perdão de nossas faltas e pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus da glória, Deus.